Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Sejam bem-vindos mais uma vez a ICR Caçapava. Vamos dar início a essa celebração de louvor e de adoração ao nome do nosso Deus. Coloque-se de pé. Vamos tomar os nossos assentos. Esse é o seu momento íntimo para com Deus. Coloque a sua vida, coloque as suas necessidades. Peça comunhão com Deus, peça perdão pelos seus pecados. Faça a sua oração pessoal neste momento. Pai querido, nós fazemos a nossa oração neste momento, colocamos as nossas vidas no teu altar de graça, reconhecemos a nossa condição de pecador, reconhecemos, Senhor, a nossa miserabilidade. Sem ti nós não somos nada, Senhor. Sem ti, Senhor, nós não podemos fazer nada. Por isso que, neste momento, o Senhor possa visitar cada um de nós, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, para que a nossa oferta possa ser agradável para Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos aceitar na Tua presença e que o Senhor possa ser glorificado nesta celebração que irá começar agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, todos juntos, em uma só voz, vamos ler Salmos 57, versículos 9, 10 e 11. Vamos lá, todos juntos? Eu te darei graças, ó Senhor, entre as nações. Cantarei louvores a ti entre os povos. Pois o teu amor leal é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Louvado seja, Senhor. Ó comigo, é o nome de Jesus. Vamos cantar essa canção.
poderoso é o nome de Jesus. Essa hora, o departamento de música está preparando uma canção que nós vamos escutar agora. Feche o seu olho e medite na letra dessa canção e fala do sacrifício de Jesus de uma maneira linda.
Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar essa oração de toda a alegria no nosso coração.
Nós te louvamos pelo sacrifício do teu Filho amado Jesus, que nos permitiu estarmos aqui hoje, louvando e bendizendo o teu nome, e pela esperança de que um dia nós iremos nos encontrar contigo e para sempre louvar e bendizer o teu nome, Senhor. Essa esperança que alimenta os nossos corações. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, hoje e para todos sempre. Aceita, Senhor, a nossa oferta. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Prepara os nossos corações para ouvirmos a tua palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Abra comigo a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Os irmãos encontraram aí? A versão da minha Bíblia é a Nova Versão Internacional. Nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Está projetado aqui? Vamos ler todos juntos. Leamos. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Feche seus olhos. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler. E nós suplicamos que através do teu Espírito Santo, o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor retira do nosso coração toda e qualquer preocupação, agitação, medo, insegurança, mas que nós possamos estar atentos a ouvir a tua voz, Senhor. Nós suplicamos a ti, Senhor Deus, que a tua palavra ela seja gravada no nosso coração, para que nós possamos seguir caminhando conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é: não podemos existir. A eternidade é o alvo. Meus amados, Paulo, quando escreveu essa carta, ele não estava no hotel de luxo, 5 estrelas, ou no conforto da sua casa, junto com seus familiares, junto com os seus. Mas Paulo estava preso. E se nós formos olhar com os nossos olhos e tentar entender com o nosso próprio entendimento, nós podemos dizer que tudo parecia interrompido, que tudo tinha acabado e que Paulo tinha fracassado naquilo que Deus o chamou para fazer. Mas a verdade é que justamente nesse lugar que aparenta uma limitação, é aonde sai uma carta que brota uma esperança. E o texto que nós lemos é uma das declarações de esperança maravilhosa dentro dessa carta, porque Paulo, ele não está olhando para a circunstância que ele está vivendo, mas ele está olhando para o Senhor. Eu trouxe essa palavra quinta-feira lá em São José, e eu gostaria de compartilhar essa mesma palavra aqui com os irmãos, para mostrar que tudo na presença do Senhor vale a pena. Para mostrar aos irmãos
que o tempo que nós passamos com o nosso Deus não é um tempo perdido. Muito pelo contrário. É um tempo maravilhoso. Para mostrar que esse Deus que tem cuidado de nós, Ele não está alheio às circunstâncias que nós estamos passando, seja qual for. É para mostrar que Deus não está indiferente com a nossa vida. Ah, mas eu oro tanto tempo por tal motivo, e por que ainda não aconteceu nada? Eu quero dizer uma coisa para os irmãos com toda certeza, e sem medo de errar: Deus está trabalhando. Deus está agindo. E Paulo, ele dentro da prisão, ele faz uma afirmação. O que ele está falando aqui é uma afirmação. Ele não tem uma dúvida no seu coração, ele não tem uma incerteza, não, ele tem plenamente a certeza. Ele não está hesitando naquilo que ele está falando. Na versão Almeida Corrigida Fiel, esse verso começa assim: tendo por certo isto mesmo. Tendo por certo isto mesmo. Nessa versão NVI, ele fala assim: eu estou convencido. Ou seja, ele tem uma convicção daquilo que ele está falando, daquilo que ele está escrevendo. E essa convicção não vem de dentro do coração dele. Essa convicção é o Espírito Santo que colocou no coração dele. E é essa mesma convicção que tem que estar dentro de nós. E qual foi a convicção? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa tem que ser a convicção que tem que estar dentro do nosso coração. Então, a nossa vida como cristão, ela não é isenta de lutas, não é isenta de provas. Na verdade, muitos de nós que estamos aqui hoje, ou até os irmãos que não puderam estar aqui hoje, nós estamos sempre carregando batalhas que ninguém vê. Muitas vezes nós passamos sofrimentos que ninguém sabe. Muitas vezes nós passamos situações que ninguém conhece. E meus amados, muitas vezes nós nos sentimos cansados. Cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de batalhar. E muitas vezes, quem olha para nós e nos vê às vezes com aparência de cansado, né? Com aparência, né, de uma pessoa que está fadigada. Às vezes as pessoas nos julgam e falam assim: você está precisando orar mais, você está precisando buscar mais. Mas eu quero falar para os irmãos que nem sempre é falta de fé. Às vezes, sabe o que é? Cansaço mesmo. Você está apenas cansado. Porque, meus amados, tem orações que nós não vamos receber a resposta. Nem tudo aquilo que a gente ora a Deus, Deus vai nos conceder. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele conhece o que está dentro do nosso coração. Vai ter situações que nos cercam que não vão mudar. Mas, muitas vezes esse cansaço, essa situação que nunca muda, às vezes nós nos pegamos nos perguntando: será que eu vou conseguir continuar? Você já se pegou perguntando isso? Senhor, será que eu vou conseguir continuar? Está tão difícil. Não está fácil caminhar. Eu confesso para os irmãos que eu já me fiz essa pergunta.
Senhor, será que eu vou conseguir continuar? Porque, meus irmãos, a palavra que nós lemos hoje é justamente para nós, que às vezes pensamos assim. Porque essa carta foi escrita para um povo que estava sendo perseguido, um povo que estava enfrentando luta, pressão, perseguição, dificuldade. Não era um cenário ideal. O cenário era de luta. Era de luta e luta mesmo. Mas mesmo assim, em vez de Paulo mandar para eles uma palavra, olha, vocês estão sendo perseguidos, então vocês se escondam, viu? Tome cuidado. Não, Paulo dá uma palavra de ânimo para eles. Assim como o Senhor está fazendo conosco nesta noite. Ele está dizendo, eu comecei a boa obra em vós. Eu comecei. Então, meus amados, essa palavra que Paulo deu para a igreja de Filipe atravessou séculos e chegou até nós. E chegou até nós, como igreja, como pessoas, porque nós enfrentamos dias difíceis. Nós enfrentamos batalhas. Algumas delas são visíveis, todo mundo vê o que nós estamos passando, às vezes enfermidade, né? Eu mesmo estou lutando com uma enfermidade do coração, que só Deus sabe o que é, porque nenhum médico descobre. Mas todo mundo sabe. Mas há batalhas internas que eu travo que ninguém sabe. Há momentos que eu choro que ninguém sabe. E certamente cada um de nós que estamos aqui nessa noite, às vezes tem momentos no nosso quarto, ou tem momentos que nós estamos sozinhos, que nós choramos, porque nós não sabemos o que fazer. Mas a palavra do Senhor para nós essa noite é, eu comecei a boa obra em vocês. Eu comecei a boa obra em vocês. Então quer dizer que, se Deus começou, o que Ele vai fazer? Ele vai terminar. Porque Deus não faz nada pela metade. Deus não é como nós, que sempre começamos alguma coisa, e às vezes nós nunca terminamos aquilo que começamos. E meus amados, muitas pessoas, e eu não falo aqui da nossa igreja não, porque Deus não olha a placa de igreja. Deus olha o coração do homem. E quantas pessoas que caminharam anos no Evangelho, quantas pessoas tiveram experiências maravilhosas com o Senhor, e hoje estão desistindo, porque se cansaram. Porque não souberam esperar. Porque simplesmente desistiram de aguardar. Mas eu quero dizer para os irmãos que as coisas dessa vida, como os irmãos bem sabem, nós estamos carecas de saber que tudo nesse mundo vai passar. E que nós não estamos aqui simplesmente para conseguir um carro novo, uma casa nova, não. Nós estamos aqui porque nós queremos a eternidade. Nós queremos estar no céu com o Senhor. Então, meus amados, nós temos que refletir que nós não podemos desistir, porque a eternidade é o nosso alvo. O alvo nosso não mudou. E eu quero falar com os irmãos 5 tópicos aqui, para que fique bem claro para todos nós, que nós não podemos desistir. Por mais difícil que seja, às vezes por mais doloroso que esteja. Porque, meus amados,
Louvado seja o nome do Senhor. Nós moramos num país que nós temos liberdade para falar do Evangelho. Nós moramos num país que nós temos essa liberdade de nos reunir para cultuar. Quantos países não têm essa liberdade que nós temos? Mas as pessoas se cansam. Mas as pessoas não querem esperar. Porque hoje nós vivemos num mundo que tudo é muito rápido, né? Não é verdade? A informação é num piscar de olhos. As coisas acontecem tão rapidamente que, quando se trata do tempo de Deus, a gente se cansa. A primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos é o começo desse verso. A obra começou em Deus e não em nós. E meus irmãos, isso é maravilhoso para nós, porque Paulo vai falar assim, aquele que começou. Porque imagine só se dependesse de nós, o que já teria acontecido? Certamente eu já não estaria mais aqui, certamente nenhum dos irmãos estaria mais aqui. Porque nós somos muito temporais. Às vezes nós estamos numa montanha russa. Ora nós estamos bem, ora nós não estamos tão bem, aí ora nós estamos bem de novo, ora não estamos tão bem. Mas bendito seja o nome do Senhor, que foi Deus que começou essa obra em nós. Não foi nós que começamos. Não foi a nossa força. Não foi a nossa inteligência. Nós não decidimos buscar a Deus sozinhos. Não fomos nós que tiramos o nosso pecado. Não fomos nós que geramos vida espiritual em nós mesmos. Mas foi a graça de Deus que nos alcançou. Então, se nós estamos aqui nessa noite, foi por causa da graça de Deus. Foi porque nós entendemos que nós não podemos caminhar sem Jesus. Foi porque nós entendemos que Deus é tudo o que nós temos. E que se Ele for tirado de nós, nós não temos absolutamente nada. Por mais posse que nós tenhamos, por mais riqueza que nós temos, por melhor trabalho que nós possamos ter, se Deus estiver fora da nossa vida, nós não temos nada, a obra para. Então, meus amados, se começou em Deus, não vai depender de nós para continuar. É Ele que vai fazer. Mas talvez algumas pessoas possam perguntar para nós, mas por que então que tem tanta coisa em mim que precisa mudar ainda? Se Deus está fazendo a obra, por quê? Por que eu preciso mudar tanto? Sabe por quê? Porque nós não somos um projeto humano tentando dar certo. Nós somos uma obra divina em andamento. Deus está trabalhando em nós. E aí nós entramos no segundo tópico. A obra ainda está em andamento. Aquele que começou a boa obra. Se tem boa obra é porque tem uma má obra. Mas como assim, pastor, tem a má obra? Tem. Tenta construir uma casa de qualquer jeito, para ver se ela vai ficar de pé. E hoje é o que muitos estão tentando fazer. Estão tentando construir uma vida em Cristo de qualquer jeito, de qualquer maneira.
Não permite que o próprio Senhor trabalhe dentro do nosso coração. Semana passada, eu tive aqui, né, caiu aquele temporal, até um raio caiu aqui, né? Misericórdia, o raio correu no fio aqui, deu um clarão. Foi aquele flash de foto antiga que já fazia tempo que a gente não via, né? Mas tem um irmão que veio aqui conversar comigo. Eu fiquei com ele conversando aqui até umas 11 e pouco, quase meia-noite. E ele veio trazer uma palavra de ânimo para mim. E foi aonde o Senhor me visitou e me fez lembrar dessa palavra. Porque, meus amados, muitas vezes as pessoas acham que nós somos super-homens. Que as irmãs são super mulheres. Nós não somos. Pastor não é super-homem. Diácono não é super-homem. Você que está sentado no banco e não é super-homem. Nós temos as nossas limitações. Nós temos as nossas dificuldades. Nós precisamos de uns dos outros. É por isso que a palavra fala que nós somos um corpo. Não dá para caminhar sozinho. E aí, conversando com ele, ele pegou e falou assim: sabe, pastor Daniel, muitas vezes o Senhor não opera, sabe por quê? Porque nós colocamos um limite. Muitas vezes o Senhor quer fazer mais, mas nós falamos assim: Senhor, até aqui tudo bem. Não passa daqui não. E meus amados, para fazer essa obra, nós não podemos limitar o Senhor. Para que essa obra seja feita em nós, nós não podemos pôr limite. Nós temos que deixar o Senhor agir por completo na nossa vida. Porque nós não somos, como eu falei, nós não somos super-homens. Não somos super-mulheres. E quantas vezes nós impedimos o Senhor de agir nas nossas vidas porque nós temos medo, porque nós temos dúvida. Mas nessa noite o Senhor vai tirar isso do nosso coração, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, não impeça o que Deus tem de fazer na sua vida. Pode ser o que você está vendo hoje, você pode não estar gostando do que você está vendo hoje na sua vida, mas é só o processo. Deus está trabalhando. Muitas vezes nós temos que colocar aquela plaquinha: desculpe, estamos em obras. É necessário. Porque ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Não espere perfeição de mim. Não espere perfeição do pastor Rodrigo. Nós somos tão falhos quanto qualquer um. Porque, meus amados, os processos às vezes são dolorosos, dói. Sabe por quê? Porque para arrancar aquilo que nós estamos acostumados, dói. É doloroso. Mas é para o nosso bem. É para a nossa edificação. E Deus trata em todas as áreas da nossa vida, nas áreas internas. Ele trata conosco nos corrigindo. Ele molda o nosso caráter. Ele fortalece a nossa fé. Deus está te desenvolvendo. Deus está nos preparando para nós morarmos no céu. E o problema de muitas vezes é nós acharmos que Deus parou. Ah, Deus parou. Eu não estou vendo nada acontecer. Está tudo do mesmo jeito. Está tudo da mesma forma.
Muitas vezes o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está agindo. Muitas vezes é necessário parar e ouvir. Deixa eu perguntar para os irmãos. Você já ficou num momento em silêncio que você consegue ouvir os batimentos do seu coração? Já ficou assim? Sim ou não? Já, né? E é exatamente isso que muitas vezes nós temos que fazer. Ficar em silêncio para ouvir o nosso coração. Às vezes nós escutamos tantas vozes, escutamos tantos conselhos, e não escutamos a... Terceiro ponto. Deus trabalha mesmo quando você não vê. Nem todo o agir de Deus é visível aos nossos olhos. Tem coisa que Deus faz no secreto. Tem coisa que Deus faz enquanto nós estamos esperando. O pastor Rodrigo, semana passada, ele falou uma coisa para mim e eu concordei com ele totalmente. Sabia que muitas vezes você pode impedir o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa? Às vezes Deus está tratando com aquela pessoa e você vai e quer dar uma forcinha para ela. E aí a gente atrapalha o agir de Deus na pessoa. Tem muitas vezes que nós temos que deixar Deus agir. Muitas vezes não, todas as vezes, melhor falando. Não dê a forcinha, Deus não precisa de ajuda. E aí Paulo, ele continua dizendo: aquele que começou a boa obra vai completá-la. Deus não faz obras inacabadas. Se Ele nos chamou para a presença dEle, nos trouxe, nos resgatou das amarras do pecado, Ele vai nos sustentar. Ele vai nos conduzir. Ele vai nos orientar. Não vai faltar o cuidado dEle. Muitas pessoas tratam a salvação como se fosse algo que está sendo feito. Não, a salvação, ela é completa, é uma obra que já está concluída. Cristo fez isso por nós. Às vezes nós achamos que a salvação nós precisamos fazer algumas coisas e não precisa. Sabe por quê? Porque nós temos medo de fracassar. Nós temos medo de não conseguir. Mas eu quero dizer uma coisa para todos nós aqui nessa noite. A nossa vida não está nas nossas mãos. A nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então não tente tentar escrever. Para encerrar, Paulo vai encerrar esse verso dizendo: até o dia de Cristo Jesus. O alvo é a eternidade. Meus amados, Deus não está só trabalhando para mudar a nossa vida aqui como pessoas, como pais, como filhos, como avós, como tias, como profissionais. Não. Ele está preparando a nossa vida para a eternidade. Como eu disse no começo, tudo aqui vai passar. Tudo. Mas a glória
que há de vir, ela é eterna. E nós queremos estar na eternidade. Não vale a pena desistir de algo eterno por causa de uma dor momentânea. Tem pessoas que estão desistindo simplesmente porque o pastor falou tal palavra, eu não gostei. Você vai abandonar toda uma eternidade porque você não gostou de uma palavra que foi dita? Você vai jogar todo o sacrifício de Cristo fora porque você não gostou de algo que foi lhe dito? Pare para pensar, é melhor nós ouvirmos aquilo que nós não gostamos e nós estamos na eternidade do que ouvir aquilo que nós gostamos e irmos para o inferno. Nem sempre nós vamos ouvir aquilo que nós gostamos. Nós temos que ouvir aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. E Deus faz assim. Quantas vezes o Senhor fez isso comigo? Então, meus amados, talvez nós entramos aqui nessa noite pensando muitas vezes, eu vou parar, eu não vou fazer tal coisa mais, está difícil para mim. Talvez você deva pensar, dentro de mim há uma coisa que eu não consigo mudar. Mas Deus nos trouxe até aqui nessa noite para dizer para mim e para você, eu estou fazendo a obra. Fui eu que comecei. E eu vou terminar. Nós podemos nos sentir muitas vezes fracos, mas Deus não perdeu o controle. Tudo está nas suas mãos. Nós podemos estar cansados, mas Deus não desiste de nós. Eu te esforço, eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra. É isso que o Senhor nos fala. Está cansado? Eu sou o vosso descanso. A alma está sedenta? Eu sou a fonte das águas da vida. A alma está precisando de alimento? Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Meus amados, nós temos tudo. Nós não precisamos de mais nada. Nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer que a boa obra que Ele está fazendo, Ele vai completar em nós. Não pare pelo meio do caminho. Eu não vou parar no meio do caminho. Como eu falei lá em São José para os irmãos, eu não vou abandonar esse Deus que tem feito a mim muito bem, a minha família. Eu vou permanecer até o fim. Eu vou permanecer até o fim. Porque o que Deus está fazendo é maravilhoso. É maravilhoso. Às vezes as pessoas, um outro dia, eu fui visitar um casal, e conversando com o casal, eu falei para eles, olha, eu não vou chamar vocês para vir para a minha igreja. É o Senhor que vai tocar no coração de vocês. É o Senhor que vai tocar. Porque uma outra instituição estava querendo que eles fossem lá, aquele negócio todo, né?
E eu falei para ele, a minha preocupação não é aonde vocês vão estar. A minha preocupação é que vocês sirvam o Senhor e encontrem um lugar que pregue a palavra de verdade. Só um pouquinho para as crianças aí, que senão eu vou perder minha linha de raciocínio. E aí, a outra instituição estava forçando eles, não, vocês têm que vir para cá, não sei o que, aquela coisa toda. Não vão para lá não. Lá estão perdendo gente. Aquela igreja lá vai fechar. Falaram para mim. Eu falei para ele, não vai fechar, sabe por quê? Porque ali é uma promessa que o Senhor fez. E essa palavra de hoje é justamente para confirmar essa promessa. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Essa igreja aqui não começou por mão de homem, foi Deus que instituiu essa igreja. E nós vamos permanecer. Nós vamos permanecer. É difícil? Muito. Mas é Deus que está à nossa frente. É Ele que está fazendo a obra. E enquanto Ele estiver fazendo a obra, tudo vai dar certo. Aos nossos olhos parece que não está tendo efeito nenhum. Mas Deus está fazendo algo. Deus está nos preparando. Não só para receber aqueles que vão chegar. Não só para cuidar daqueles que já estão no nosso meio, como nós temos cuidado, mas está nos preparando para algo muito maior, que é estar com Ele na eternidade. Então, meus amados, nós não vamos parar. Nós não vamos continuar, aliás, nós não vamos desistir no meio do caminho, mas nós vamos continuar, porque sabe qual que é o alvo aqui dessa igreja? É a eternidade. É a eternidade. Aqueles que querem ir para o céu, aqui, assim como eu encontrei aqui, a palavra do Senhor, aqueles que quiserem ir para o céu e entrar neste lugar, vão encontrar a mesma coisa que eu encontrei. Que é o que muitas igrejas aí hoje não estão fazendo. Ensina que a vida nossa é aqui. É você ter um bom carro, uma boa casa, um trabalho bom, uma vida boa. Ensina que você pode servir a Deus da sua maneira. Mas aqui não. Aqui nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A honra e a glória é toda dele. E aqui é o Espírito Santo quem governa. Então, meus amados, não desista. Não pare no meio do caminho. Porque há algo muito maior nos esperando. A eternidade com o nosso Senhor. Deus abençoe. Vamos estar de pé?
Depender desse Deus maravilhoso. É Ele que tem feito a boa obra em nós. É Ele que vai terminar. É Ele que vai nos levar para a eternidade. Como que nós podemos abandonar um Deus que tem feito muito bem a nós? Não tem como, né? Não tem como. Porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pai querido, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor, porque foi o Senhor que começou essa boa obra em nós. Essa obra que não é, Senhor meu Deus, para uma instituição, não é para esta vida, mas é uma obra para nos levar ao céu, para moldar o nosso caráter, para, Senhor meu Deus, que nós possamos cada vez mais ouvir a tua voz, para nos ensinar a ter o caráter de Cristo, para nos ensinar a ter a mente de Cristo. E nós te louvamos, Senhor, por essa grandiosa bênção, Senhor meu Deus. E nós pedimos ao Senhor que nada deste mundo venha nos distrair, venha nos afastar, Senhor. Por mais que nós estejamos cansados, o Senhor é o nosso descanso. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor
é o nosso abrigo, é o nosso lugar secreto. O Senhor é aquele que tem colhido as nossas lágrimas, os nossos momentos de intimidade. É o Senhor que tem inclinado os ouvidos a ouvir a nossa oração, a ouvir a nossa súplica. É o Senhor que tem nos livrado muitas vezes que os nossos olhos nem contemplam. E é o Senhor que tem nos mantido de pé, firmes na Tua presença. Glória a Deus. E nós Te louvamos, Senhor. Por isso, Senhor, não permita que nós venhamos, Senhor, a nos desviar. Que os nossos olhos permaneçam em Ti, Senhor. Que o nosso coração permaneça em Ti, Senhor. Que a nossa mente permaneça em Ti, ó Pai. E que nós possamos, Senhor, a cada dia dizer às pessoas que nos cercam que maravilhoso é servir a Ti, Senhor. Que maravilhoso é pertencer ao Senhor. Porque por mais que as batalhas se levantem, por mais, Senhor Deus, que nós passamos dias de dores, dias difíceis, mas em todos eles o Senhor tem estado conosco e não tem nos abandonado de forma nenhuma. Muito pelo contrário, o Senhor tem nos carregado em Tuas mãos e tem nos ensinado que nada nesta vida tem valor, mas que o maior tesouro que nós encontramos é o Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Por isso, Senhor, receba a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor no Teu altar, Senhor. E nos dê, Senhor, uma semana maravilhosa na Tua presença. Nos guarde, Senhor. Guarda os lares, as famílias, os trabalhos, Senhor. Aqueles que são autônomos, o Senhor abre as portas, ó Pai. E que nós tenhamos uma semana maravilhosa na Tua presença. Por isso nós oramos, agradecidos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a Tua igreja aqui reunida, e sobre todos os Teus servos, Senhor, que estão espalhados sobre a face da terra, até a volta gloriosa que nós aguardamos do Senhor Jesus. Amém, Senhor.